Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Osmar Santos e quero ajudar você com esse vídeo a se conectar com o seu ser mais profundo, apresentando para você a visão de ser humano que a logoterapia tem. Então, bora lá para o vídeo. No primeiro momento, para quem não sabe, a logoterapia é uma das abordagens da psicologia que é considerada como a terceira escola de psicoterapia de Viena, ao lado da psicologia individual do Alfred Adler e da psicanálise de Freud. A logoterapia tem como um dos fundamentos básicos da psicologia trazer a contribuição de que o ser humano não é movido somente pelo prazer, como afirma a psicanálise freudiana nos seus primórdios, e nem também somente pelo poder, como afirma a psicologia individual do Alfred Adler. Então, o Frankl vai trazer uma contribuição para a psicologia, afirmando que o ser humano também é movido pelo sentido, pela vontade de sentido mais especificamente. Então, nós temos de um lado a visão da psicanálise freudiana, que afirma que o ser humano é movido pelo princípio do prazer, ou a vontade do prazer, do Alfred Adler, a vontade do poder, e na logoterapia a vontade de sentido. E aí, o que o Frankl chama de sentido? Muitas vezes essa palavra sentido ela é uma palavra que é de difícil tradução, mas basicamente ela está relacionada ali com o significado, com a direção que a vida tem em cada momento no nosso dia a dia para cada pessoa. E quando a gente fala sobre a questão mais profunda da filosofia, responder à pergunta quem é você, a logoterapia traz uma contribuição muito importante, porque dentro da psicologia nós temos diversas visões do ser humano, ou seja, cada abordagem vai enxergar o ser humano, vai ter uma visão antropológica de ser humano específica para cada abordagem. Qual que é o diferencial da logoterapia? A logoterapia afirma que o ser humano é um ser biopsicoespiritual e também social. Então, a logoterapia confirma também que o ser humano possui as dimensões biológicas, psicológicas e a dimensão social, porém a logoterapia acrescenta a essa visão antropológica do ser humano a dimensão espiritual. E o que isso significa na prática? É válido ressaltar que essa dimensão não necessariamente está relacionada à dimensão religiosa, Muitas pessoas se confundem da logoterapia ter uma visão voltada para uma questão religiosa, mas nas palavras do Frankl, a dimensão espiritual é uma visão antropológica e não teológica. Então é uma visão que é presente em todo ser humano, independente se ele é cristão, ateu, budista, espírita, independente disso, isso é uma característica humana. E aí eu queria compartilhar com você o seguinte, para entender um pouco dessa dimensão espiritual, Nós somos lançados no mundo enquanto seres humanos, Nós nascemos com um corpo, nós nascemos também com nossas características psicológicas, com nossas características emocionais, Nossa parte cognitiva que vai se desenvolvendo ali ao longo da vida, memória, atenção, raciocínio, tudo isso faz parte da nossa construção enquanto ser humano. Porém, a logoterapia vai afirmar que existe uma dimensão ainda mais profunda do ser humano, Claro que na prática é muito difícil da gente fazer essa diferenciação das dimensões, mas a dimensão do espírito, ela está relacionada com uma dimensão mais profunda. O espírito é quem é você na sua profundidade, ou seja, o ser. Você tem corpo, você tem a dimensão psicológica com as suas funções cognitivas, como eu mencionei, Mas quem é essa pessoa que observa tudo isso acontecer dentro de você, na dimensão psicológica, que consegue observar o seu corpo, que consegue observar o contexto ao seu redor, o ambiente, ou seja, a dimensão social, Quem é esse ser que consegue se posicionar, que consegue tomar uma atitude diante das circunstâncias que a vida se apresenta para a gente em cada momento? É aí que entra a dimensão espiritual da logoterapia, Você pode passar por situações adversas na sua vida que vão influenciar ali na sua saúde física, Pode sofrer lesões físicas, doenças físicas. Você pode também sofrer do adoecimento psicológico e emocional, como a gente vê muitos casos aí de pessoas que adoecem por causa da depressão, transtornos de ansiedade,
né? Porém, a forma como você lida com essas questões é uma decisão que está ligada diretamente à dimensão do espírito, à dimensão espiritual. Então, a logoterapia vai trazer uma contribuição diferente, né? Por exemplo, na abordagem comportamental clássica, né, tem uma afirmação de que o ser humano responde a estímulos do ambiente, né? Então, existe um estímulo e a pessoa responde de acordo com esses estímulos no ambiente, né? Porém, Frankl vai afirmar que entre o estímulo e a resposta existe a decisão, que é a capacidade que o ser humano tem de se posicionar diante das circunstâncias. Isso quer dizer na prática que você pode passar por situações adversas, mas não necessariamente quer dizer que você vai apenas reagir diante da situação simplesmente como um sujeito passivo, né? Mas nós, enquanto seres humanos, nós temos a capacidade de responder às situações que a vida nos apresenta de forma consciente, de forma que esteja alinhada com os nossos valores pessoais, de forma que esteja alinhada com quem nós somos de verdade. O grande problema disso tudo é que muitas vezes, né, ao longo da nossa vida, nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo e esse ser mais profundo ele vai ficando oculto, ele vai ficando ali escondido para a gente se adaptar às situações, né, do nosso cotidiano, da nossa vida. E isso acaba fazendo com que muitas vezes as pessoas vivenciem um sentimento de desconexão, de vazio de quem elas são de verdade, né? Acaba tendo um afastamento de si mesmo. Então, a logoterapia, ela tem como objetivo principal nesse caso ajudar você a resgatar, né, a encontrar e a descobrir esse ser que ficou escondido, que está escondido no seu mais íntimo do seu ser, no seu ser mais profundo, que é você mesmo. Então a logoterapia traz essa contribuição diferente, né? E muito importante que você reconheça esse valor em você e não que você se trate, né, ou seja, simplesmente como se fosse um animal, né? Mas você é uma pessoa, você é um ser humano que tem valores, que tem essa dimensão espiritual que diferencia dos outros animais e que tem essa capacidade de se posicionar de maneira ativa diante das questões que a vida te coloca. Então, pessoal, é isso que eu queria deixar como recado aqui nesse vídeo para você, né? Se você chegou aqui até o final e gostou desse vídeo, né, viu que faz sentido para você, curta, compartilha com outros amigos, outras pessoas que podem se beneficiar, que podem ajudar de alguma forma a direcionar essa atenção para o ser mais profundo. Um grande abraço para você e te vejo no próximo vídeo.